Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre alergias e a relação delas com os sintomas da ansiedade. Alergias novas, alergias que são aumentadas, que pioram, que duram mais por causa da ansiedade. Mais uma vez eu quero reforçar que a ansiedade ela não causa alergias, mas o que ela vai causar é aumento dos sintomas das alergias que você já possui. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, se livrar da ansiedade, eliminar os sintomas da ansiedade e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante, então se você ainda não assinou meu canal, por favor, também assine, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças e quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo aí os comentários, eu tiro as dúvidas das pessoas e a gente pode aí cada vez mais crescer e desenvolver no canal. Bem-vindo ao canal. Bom, esses sintomas aí da alergia, à medida que a sua ansiedade e o estresse aumentam, as suas reações alérgicas e sensibilidade, elas também aumentam. E à medida que a sua ansiedade e o estresse aumentam, as suas alergias também, elas podem se tornar piores, durar mais tempo do que o habitual e ainda poderá você notar que os sintomas da sua alergia, eles são muito mais graves e mais persistentes quando você está ansioso ou quando o seu estresse e a ansiedade estão muito elevados. E aí você descobre também que existe uma ligação entre o nível da sua ansiedade e o estresse e as suas alergias, os sintomas da alergia e as reações alérgicas. E aí você vai notar que as suas reações alérgicas, elas levam muito mais tempo do que o normal para diminuir. E também você vai reparar que tem novas sensibilidades alérgicas, quando o seu estresse e a sua ansiedade são elevados, você pode também notar que à medida que a sua ansiedade aumenta, você pode desenvolver novas alergias. E outras coisas também, às quais você não era alérgico anteriormente, você pode se tornar. Então tem pessoas que estão alérgicas aí a leite, a lactose, a poeira. Eu sou muito alérgico à poeira. Qualquer poeira, para mim, entope no nariz, eu fico muito incomodado. Então, esse transtorno da ansiedade, ele aumenta as alergias e elas podem ir e vir com alguma frequência, ou raro, ou ocorrer, persistir indefinidamente. Então, por exemplo, você pode ter episódios aí de problemas alérgicos e surtos de alergia de vez em quando, e não com tanta frequência, e aí você aí, às vezes, tem um aumento das alergias, ou reações alérgicas, ou sensibilidades alérgicas a toda hora. E, gente, um novo estudo, ele mostra que o mesmo estresse, mesmo ligeiro, e uma ansiedade leve, elas podem piorar substancialmente a reação alérgica de uma pessoa a alguns processos alergênicos de rotina. E, como eu falei, até algumas outras coisas que você não era alérgico, você passa a ser em função da ansiedade. Além disso, o impacto adicional aí do estresse da ansiedade, ele parece prolongar-se, fazendo com que o segundo dia do ataque alérgico de uma pessoa estressada, ele seja muito pior. Então, a descoberta mais recente, em mais de 3 décadas de estudos sobre estresse e imunidade, é importante uma vez reconhecer que as reações alérgicas são a 5ª doença crônica mais comum dos Estados Unidos, da América do Sul e da Europa também. E os custos médicos para se tratar aí, eles podem chegar a 3 milhões de dólares, ou mais de 3 milhões de dólares. No recente aí, relatório que foi apresentado na Associação Psicológica Americana de Boston, os investigadores, pesquisadores da Universidade de Ohio, eles descreveram experiências recentes para avaliar como o estresse psicológico pode afetar as pessoas alérgicas. As alergias, gente, elas não são problemas menores. E aí explica um professor de psicologia e psiquiatra do estado de Ohio, da Universidade de Ohio. Um grande número de pessoas sofre de alergias, embora a febre aí não seja geralmente fatal, claro que as alergias não levam à morte, e nem à ansiedade, como você fala aqui, os alérgicos também têm frequentemente asma, que pode sim ser mortal. Então, todo cuidado para tratar é importante, né? E alguns dados sugerem que 38% das pessoas que sofrem de rinite alérgica, elas também têm asma, e que 78% das pessoas que sofrem de asma têm rinite alérgica. Então, a asma, rinite, alergia estão muito conectadas. Então, os estudos mostraram que pessoas que estão altamente
passando por uma ansiedade mais grave, elas aumentam 2 vezes o impacto aí da resposta da alergia. Então, essas mesmas pessoas que são ansiosas, elas têm mais probabilidade, 4 vezes mais probabilidade de ter uma reação mais forte na pele em função do estresse. E os resultados dos estudos têm mostrado aí, para cada vez mais nós, profissionais de saúde, estarmos alertas, e os pacientes também, vocês aí que são nossos assinantes, clientes e alunos, para os efeitos adversos do estresse, da ansiedade, sobre essas reações alérgicas no nariz, no peito, na pele e outros órgãos também que podem, aparentemente, envolver alguns minutos, horas depois do início, eles podem reaparecer onde não se esperava, né? E vale lembrar, gente, que os problemas de alergia e ligados à ansiedade, eles podem preceder viantes, eles podem acompanhar, ou eles podem seguir uma escalada de outras sensações e sintomas da ansiedade, ou ocorrer por si próprios. E também os problemas de alergia ligados à ansiedade, eles podem preceder viantes, acompanhar ou seguir um episódio de nervosismo, de ansiedade, de medo, de estresse elevado, ou ocorrer do nada, sem razão aparente. Os problemas de ansiedade e alergia, eles podem variar em intensidade também, pode ser leve, moderado ou mais grave. E podem vir também em ondas, vir um sintoma da alergia, em onda forte, depois abaixa, alivia no momento seguinte. Então, as alergias e os problemas de ansiedade, eles podem também mudar de um dia para outro. Dia sim, dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não, ou momento sim, momento não. E aí a gente tem que olhar essas variações e lembra sempre que eu falo aqui, os sintomas da ansiedade, eles permanecem durante muito tempo. Então é preciso você ter calma, paciência e tolerância, porque parece que às vezes eles desaparecem, mas a longo prazo eles continuam. Então o tratamento eficaz é a psicoterapia e a medicação e os outros fitoterápicos, atividades físicas, elas ajudam, mas o principal é a psicoterapia para você eliminar as causas da ansiedade que está aí. Bom? E por que isso acontece? Então, há muitos anos, a gente tem notado que o estresse ele pode agravar as alergias. Então, vem sendo aí trabalho com muitas pessoas, muitos clientes aí têm tido problema de alergia em função da ansiedade. Alguns dos assinantes aqui do canal, clientes, eles têm notado que eram mais reativos às suas alergias e experimentaram um aumento dramático no número de alergias, gravidade, duração, as reações alérgicas, quando o seu estresse era elevado. Então, a gente já ouviu dizer que tinham desenvolvido novas alergias quando a sua ansiedade era problemática, e muitas vezes as substâncias específicas, às quais eles não eram alérgicos anteriormente. Aparecem novas possibilidades. Mas o oposto também é verdade. Então, tal como as alergias podem agravar-se à medida que a ansiedade e o estresse aumentam, também pode melhorar à medida que a ansiedade e o estresse diminuem. Então, você tratando a ansiedade e o estresse e diminuindo, as alergias diminuem também. Muito dos pessoal aqui do canal, clientes e alunos, eles comentam que quando a ansiedade e o estresse diminuem, a sensibilidade às alergias e o número, a gravidade e a frequência das reações alérgicas também diminuem. Alguns disseram até que a diferença era tão dramática que mesmo algumas alergias de longa duração desapareceram quando conseguiram lidar com a sua ansiedade e reduziram suficientemente o estresse. Então, a gente tem notado essa correlação entre estresse e alergia nas investigações, nas pesquisas, mas há pouco tempo isso era ainda muito incerto. Mas as pesquisas agora têm sido cada vez mais consistentes. E como eu falei, teve uma conferência em Boston da Associação Psicológica. Então, em 14 de agosto de 2008, a Associação Psicológica Americana, em Boston, ela reuniu e encontrou uma correlação muito grande entre alergia e ansiedade. Então, na realidade, alguns dos resultados dessa pesquisa foram bastante pronunciados. Por exemplo, os participantes do estudo se encontravam em situações de estresse moderado, eles experimentaram um aumento de 75% na gravidade e na duração de uma reação alérgica. E os que se encontravam em situações de estresse elevado experimentaram um aumento de 100% na gravidade e duração da reação alérgica, quando comparado com reações que experimentaram em situações de baixo estresse. E os estudos verificaram que as pessoas altamente estressadas, elas tinham aí, como eu falei, 4 vezes mais probabilidade de experimentar sensibilidades e reações alérgicas aumentadas após um evento estressante do que aquelas que se encontravam menos estressadas. Então, gente, as pesquisas cada vez mais estão robustas, mostrando essa correlação,
os pesquisadores dizem que esses resultados dessa pesquisa, eles sugerem que as pessoas altamente estressadas, elas experimentam sensibilidades acrescidas, mais sensibilidades a reações alérgicas, mais dramáticas, e tem reações que duram muito mais tempo que aquelas pessoas, comparado com as pessoas que sofrem menos estresse. Então, outras investigações têm confirmado essa ligação entre estresse e alergia. Uma das razões para essa ligação entre o estresse e as alergias é porque as pessoas que têm aí estressadas, estão com ansiedade, as respostas ao estresse, para além de liberarem hormônios de estresse na corrente sanguínea, elas também liberam histamina, que é uma poderosa substância química que conduz às alergias, tá bom? Na medida que o estresse aumenta, a histamina também aumenta, tornando os alérgicos mais sensíveis e reativos às alergias. Então, há uma questão hormonal também na ansiedade, provocando o aumento das alergias. Pesquisas também descobriram que os alérgicos experimentam mais ansiedade e depressão do que aqueles que não sofrem de alergias. Então, essa ligação deve-se aí aos desafios emocionais de viver com as alergias. Então, as pessoas que têm alergia, elas são mais ansiosas, claro. Agora, como que eu posso tratar esse processo de sintomas de ansiedade com alergia? O aumento das alergias é um sintoma comum do estresse crônico, incluindo o estresse crônico, que é um comportamento que apreensivo pode causar. Então, como a gente sabe, sempre falo aqui no canal, nossos medos, nossas preocupações excessivas, elas são grande razão, grande causa da ansiedade. Então, as alergias, o que é importante elas não precisam ser foco de preocupação. Esse sintoma, ele é uma indicação de que o seu corpo está excessivamente estressado também. A redução do estresse, a eliminação da hiperestimulação e a resolução dos problemas que você tem de ansiedade, aí dá um tempo para o seu corpo recuperar da hiperestimulação, vai reduzir os problemas de alergia agravadas pelo estresse. E aí é fundamental você ser muito fiel às práticas que a gente tem falado aqui no canal, as estratégias de relaxamento, de meditação, de mudança de pensamento, diminuição dos medos, isso tudo, se você praticar isso fielmente e dar tempo para o seu corpo recuperar, você vai ver que você vai se acalmar, se estabilizar ao longo do tempo, e à medida que o seu corpo se recupera da hiperestimulação, os problemas de alergia exacerbada e pelo estresse vão diminuir. Agora, a questão é, você se torna ansioso com as alergias? Isso é uma pergunta que foi colocada, e a ansiedade ela ocorre quando a gente receia que possa estar em perigo. E uma vez que algumas alergias podem ser prejudiciais e mesmo ameaçadoras para a vida, algumas pessoas, sim, elas podem ficar ansiosas com as alergias se elas estiverem muito preocupadas com os sintomas da alergia e acreditar que eles possam causar danos muito sérios para você, né? Outra pergunta que as pessoas fazem é: qual que é a melhor forma de você aliviar a ansiedade em relação às reações alérgicas? Duas das formas mais eficazes de aliviar a ansiedade sobre reações alérgicas são, primeiro, você tem um plano de ação de emergência no caso de ocorrer uma reação alérgica. Planejar uma emergência com antecedência elimina a necessidade de você resolver uma questão no meio de um ataque alérgico ou uma reação alérgica. E aí você ter acesso rápido e fácil à sua medicação, ter número de telefone em caso de emergência, conhecer rotas para o hospital mais próximo para eliminar preocupações e problemas necessários se as alergias forem muito graves, né? E é sempre você discutir com o seu plano de emergência, com o seu médico, para ele te dar as orientações, claro, sempre acompanhadas, monitoradas por um médico. Outro fator muito importante para você diminuir o estresse e as alergias é abordar os seus medos e relacionados à ansiedade. Há muitas maneiras de aliviar as preocupações e os medos sobre as alergias. Então, você pode trabalhar com a psicoterapia, você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, está aí na tela, né? Você sabe que você pode entrar em contato comigo. Então, você pode enviar um e-mail e a gente pode conversar especificamente sobre a sua necessidade. Quanto mais você começar um processo terapêutico para você, mais tranquilo e mais relaxado, equilibrado você vai estar, né? E as pessoas perguntam também o seguinte: como que eu posso eliminar um aumento dos sintomas das alergias causados pela ansiedade? O que a gente precisa saber é que abordar os problemas da ansiedade vai reduzir o estresse do seu corpo. E aí, cada vez que o estresse diminui, você vai ter uma redução das alergias. Então, você vai ter que lidar com os seus medos, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, num processo terapêutico para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, e assim você ficar mais leve, mais tranquilo. As pessoas também perguntam se a ansiedade ela pode aumentar os sintomas da alergia.
Sim, as pesquisas mostram que o estresse pode aumentar as alergias e os sintomas de alergia, as reações alérgicas, as sensibilidades alérgicas, a duração da alergia, as reações alérgicas persistentes e pode aumentar a gravidade e frequência dos sintomas de alergia e reações alérgicas, tá? E a ansiedade ela também pode desempenhar um papel cada vez maior se você tem aí uma preocupação muito apreensiva e uma resposta aí ao estresse. Lembra, a ansiedade vai liberar os hormônios de estresse, inclusive a histamina, que ela é um causador da alergia. As pessoas também perguntam, olha, as alergias podem causar ansiedade? Não, as alergias em si não provocam ansiedade. A ansiedade ocorre quando a gente se preocupa demais com os problemas. Então, se você tem medo, preocupação com as alergias, aí sim, preocupar-se com as alergias, com as reações alérgicas nocivas, pode causar ansiedade sim, não é? Não é que a alergia causa ansiedade, mas a sua preocupação com a alergia que você tem, ela pode gerar a ansiedade, tá? Outra pergunta é, as alergias podem causar os sintomas da ansiedade? Sim, as alergias podem causar sintomas da ansiedade. Por exemplo, erupções, cólicas estomacais, vômitos, diarreia, inchaço, sensação na garganta fechar, falta de ar, aperto no peito, tonturas, sensação de desmaio, sensação de você estar aí muitas vezes fora de si, não é? Então, as alergias podem provocar esses sintomas parecidos com a ansiedade. E ainda as pessoas perguntam, a ansiedade é um sintoma da alergia? Não, a ansiedade não é um sintoma da alergia, mas as alergias podem fazer com que algumas pessoas fiquem ansiosas se estiverem preocupadas com as suas alergias. E aí elas ficam extremamente preocupadas, ligadas, e a ansiedade aumenta a alergia também. A pergunta é, as alergias alimentares podem causar ansiedade? A ansiedade é causada pela preocupação, pelo comportamento apreensivo. Então, não, as alergias alimentares não provocam ansiedade. Se uma pessoa está preocupada com as alergias alimentares, aí sim, essa preocupação pode causar ansiedade, uma vez que a preocupação é um comportamento apreensivo que causa ansiedade. Agora, a ansiedade pode causar alergias alimentares? Sim, a ansiedade estressa o corpo e o estresse pode causar e agravar as alergias. Assim, o comportamento ansioso pode causar e agravar as alergias alimentares. Isso pode ser agravado se uma pessoa estiver preocupada com as suas alergias e aí preocupada com que as alergias alimentares podem afetar o seu corpo e também aumentar a alergia à alimentação. Então, por exemplo, algumas pessoas estão preocupadas que uma alergia alimentar possa causar o fechamento da sua garganta ou pior, uma reação anafilática. Essa preocupação cria ansiedade e que, por sua vez, vai criar estresse que pode agravar as alergias alimentares. Outra pergunta, rinite alérgica pode causar ansiedade? Não. A ansiedade é causada por um comportamento apreensivo, mas a rinite alérgica pode causar sintomas semelhantes à da ansiedade e pode tornar algumas pessoas preocupadas com seus sintomas alérgicos. E aí essa preocupação gera ansiedade, né? A ansiedade pode agravar a febre aí da rinite alérgica? Sim. O estresse provocado pela ansiedade pode agravar as alergias no sentido da febre, uma vez que o estresse ele pode agravar as alergias. A febre da rinite alérgica ela pode agravar a ansiedade? Sim, também. A investigação descobriu que o peso emocional da febre da rinite alérgica ela pode piorar a ansiedade para aquelas pessoas que são ansiosas, né? Então, o peso da rinite alérgica e da rinoconjuntivite alérgica nos adolescentes foi um estudo que foi feito e declarou que 3 dos estudos da nossa revisão examinaram como os adolescentes são afetados emocionalmente pela febre da rinite e pela febre aí, das alergias oculares. Eles encontraram adolescentes com febre nas taxas mais elevadas de ansiedade e depressão e uma menor resistência ao estresse. Então, os adolescentes também demonstraram mais impulsividade, mudaram de ideias rapidamente em função da ansiedade. Tá? Outra pergunta, será que os níveis elevados de histamina causam ansiedade? A ansiedade é causada por um comportamento apreensivo, né? Portanto, não, os níveis elevados de histamina não causam ansiedade, mas os sintomas da histamina elevada podem causar sintomas semelhantes aos da ansiedade. Se uma pessoa está ansiosa, porque ela está preocupada com medo, isso vai aumentar, sim, os níveis elevados de histamina, referidos aí como intolerância à histamina, podendo causar sentimentos semelhantes ao ataque de pânico. Esses episódios de ataque de pânico podem ser agravados se uma pessoa estiver preocupada em ter ataque de pânico e seus sintomas. Outra pergunta, a ansiedade pode aumentar a histamina? Sim, a ansiedade ativa a resposta ao estresse, causando aí a liberação de hormônios do estresse e outros químicos, incluindo a histamina. Essa histamina é que leva a reações alérgicas e sintomas de alergia.
Agora, a ansiedade e o estresse que ela cria não provocam alergia. A ansiedade pode agravar as alergias existentes e sensibilidades alérgicas. À medida que aumenta o estresse causado pela ansiedade, aumenta também a histamina, razão pela qual a ansiedade crônica e o estresse têm sido associados ao aumento das alergias, reações alérgicas e sensibilidades alérgicas. Agora, numa pesquisa que foi feita, 63% das pessoas que têm aí desenvolvido novas alergias ou aumentou um pouco as alergias em função da sua luta contra a ansiedade. Então, as pessoas que sofrem ansiedade têm um aumento aí, disseram, a maioria, mais de 60% disseram que tiveram um aumento da alergia em função da ansiedade. E, gente, sempre como falo aqui no canal, é fundamental você trabalhar, cuidar e curar dos fatores subjacentes que estão embaixo aí da ansiedade. É isso que a gente precisa cuidar cada vez mais com a psicoterapia, para você eliminar os seus medos, as suas preocupações, a sua angústia, que ela acontece. Quanto mais você trabalhar nesse sentido, mais você elimina e fica livre dos sintomas da ansiedade. Se você não gostou desse vídeo, dê um like aí, comente, compartilhe na sua rede social, no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais, e comente aqui as suas dúvidas que você tem entre alergia e ansiedade. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui. Dê um like aí, comente, clique no sininho para receber as notificações, porque quando você clica ali no sininho, você sempre recebe quando um vídeo está sendo lançado, quando a live começa. E os nossos vídeos sempre estão aí ao vivo às 20 horas, são lançados estreias 20 horas, todos os dias, de segunda a segunda. E as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas. E ainda você pode ser membro do canal, lembra? Nós temos aí essa campanha do canal, você pode ser um nível 1, 2 ou 3. Quando você clicar no botão aí de membro, você vai ver que tem aí várias opções com benefícios exclusivos. Você tem os emojis nos seus comentários que destacam muito o seu comentário, aparecendo aí para mim rapidamente, para eu respondê-los. E também a gente tem lives exclusivas para quem é membro do canal. Então, espero que vocês aí, que a gente possa contribuir mais para que a nossa comunidade cresça e uns possam ajudar os outros cada vez mais. Bem-vindo ao canal, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.